Boa noite a todos, bem-vindos. Damos início ao webinar. Primeiramente, deixar todos claros, vamos ter as duas palestras e as perguntas vão ficar para o final. Eu vou pedir para vocês poucos minutos para apresentar em poucas palavras a nossa empresa Elender. Próxima, Cassandra, por favor. Então, a Elender faz parte do grupo Armejo IEPES. O grupo Armejo é um conglomerado de empresas que, sobre o conceito de qualidade, trabalha para fazer do mundo um lugar melhor. Então, fazem parte mais de 8 empresas, perdão. Elender, Mais Futuro, Fructus Terrum, Laboratórios Americanos, ETM, Prima Inter, Humana, ELS, Wanka Foods e CDTEL. Próxima, por favor. Então, nossa missão é satisfazer as necessidades dos nossos clientes com soluções que gerem valor, desenvolvendo uma equipe de trabalho talentosa e comprometida com os valores da corporação. Próxima. Elender no mundo. Então, temos negócios no Canadá, México, Colômbia, Peru, Bolívia, Chile, Brasil, temos escritório na Espanha, na China, e estamos começando os negócios no Oriente Médio, além da América Latina, vários países da América Latina e do Caribe. Próximo. O modelo de negócio, produção de marcas próprias na planta Santa Clara, distribuição de marcas globais reconhecidas, serviço técnico integral 360 graus e o departamento de inovação I+D. Próximo. As companhias representadas da Alemanha, BASF, Dr. Eckel, Estados Unidos, CPI, Amlan, Dupont, BRI, Espanha, Lucta, Vaxivet, no Canadá. Na Finlândia temos a Orion, na França, Neolite, Países Baixos, Trau Nutrition, Itália, Silo, México, Sanfer, Israel, a Biovac. Próxima. Essas são nossas certificações e acordos internacionais da nossa empresa. Próximo. E são convênios com empresas e universidades. Essas são universidades que normalmente trabalhamos para a realização dos nossos trabalhos. Próximo. Então, consultores exclusivos, eu, Yasser Salah e Ira Gomes, e consultores externos reconhecidos internacionalmente. Acredito que na próxima, Farias, tu vai estar aqui, ó, nessa lista aqui de baixo, viu? Vamos na próxima. Equipe técnica comercial, Márcio Vital, diretor-geral Brasil, André Kronbauer, gerente de vendas, Heitor Garcia, coordenador técnico, nossa nova aquisição, Chester Barroso, coordenador território Minas e Goiás, William, coordenador território Paraná, Diego Debona, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a Thaís, São Paulo e Espírito Santo. Então, vamos dar início ao webinar. De novo, as perguntas vão ser discutidas no final, na mesa redonda, com o Farias e o Heitor. Gostaria de apresentar Luiz Carlos Farias, meu colega, formado em 1990 pela Universidade de Santa Maria. Em 1995, fizemos também juntos uma especialização na UNOESC. Hoje, gerente agropecuário da Aurora Alimentos e um reconhecido empresário do setor de avicultura. Farias, é um prazer estar aqui contigo, a palavra é tua. Boa tarde a todos, boa noite. Obrigado, Yasser, obrigado pela apresentação, obrigado, Elender, pelo convite. E o tema proposto para mim foi falar um pouquinho de fatores relevantes na escolha do programa anticoxidiano. Quando eu falo para as pessoas, eu sempre lembro isso, que quando a gente fala em problemas para criar frango, eu separo, tem vários, né, mas os que mais nos atrapalha a vida são os problemas respiratórios, que o impacto é muito relevante no abatedor, há muita reclamação, mas o que a gente perde muito dinheiro mesmo são os problemas intestinais. E perda da saúde intestinal nos faz perder muito dinheiro, porque ali passa o principal custo nosso, que é a ração. E você conseguir fazer com que esse maior custo, essa ração, seja absorvida e transformada em carne, ele passa por um intestino íntegro. E a principal causa para a perda dessa integridade intestinal, com certeza, é a coccidiose,
o tema que nós vamos falar um pouquinho agora. Então, para nós escolher um bom programa anticoxidiano, a gente tem que praticamente conhecer, eu falo 3 partes. O meio ambiente onde o ocisto está, a patogenia, as lesões, que esse frango, como é que ele se comporta no intestino, essa coccidiose, e a imunidade da ave, como é que ela se comporta frente à presença da coccidiose. Então, vamos falar um pouquinho de cada um e depois, no final, a gente fala um pouco sobre o que a gente tem de disponível hoje para controle de coccidiose. Então, o ocisto, não vou ficar discutindo muito, mas o resultado de um processo de uma coccidiose resulta num ocisto que fica na cama. Esse ocisto contém lá dentro 4 esporocitos, esporocisto, e dentro de cada esporocisto, 2 esporozoítos, que representa 8 no total. Aí está uma fotomicroscopia, né, de um ocisto. O que acontece nesse ocisto que está na cama? Por que eu quero discutir isso aí? Porque muitas vezes eu vejo colegas, mas o programa tal não funcionou, a droga tal não funcionou, e às vezes você se esquece desses outros fatores que são relevantes, porque por si só, o anticoccidiano em si, ele é o que mais nos ajuda, mas ele não faz milagre. Então, a viabilidade declina rapidamente independente da espécie, ou seja, o ocisto na cama, quanto maior tempo, menos o cisto viáris vai ter. Então, o intervalo entre lotes é uma coisa muito importante. Temperatura entre 10 a 30, sendo que depois nós vamos ver nos próximos slides, 28 a 30, onde que é o melhor para a esporulação. Essa é a temperatura que a gente mais cria o frango. Temperaturas abaixo de 10, são informações que seria mais para desenvolver uma vacina ou um inóculo. Não esporula, mas não morre. A gente não tem como manter os aviários nossos abaixo de 4 graus, né? A umidade. Necessidade de alta umidade é fator letal. Então, a cama muito úmida pode matar. Ele gosta de uma umidade relativamente média. A relação da umidade do ar e umidade da cama, inverno e verão, faz uma diferença. Então, a 9 graus, 25% de umidade, ou seja, frio e seco, praticamente não tem esporulação. Informação importante, mas para nós criar frango não nos ajuda muito, porque você não consegue criar frango com temperaturas abaixo de 9, abaixo de 10 graus. Oxigênio. Precisa oxigênio para o cisto, precisa oxigênio também para o frango. Esporulados, não ingerir 3 semanas, eles podem ficar até 2 anos. Mas tem maneiras de diminuir essa viabilidade, que é o que nós vamos ver para frente, que é importante quando você tem alguns casos meio graves. Mas também não resolve 100%. Uma vez se discutia muito até desinfecção para o cisto, ou seja, eliminação do cisto através de desinfetante. A maioria dos desinfetantes não funciona. E o que acontece? A capacidade de repopulação dele é geométrica, então você pode estar com baixíssima quantidade de ocisto, mas se você der condições, vai se multiplicar muito rapidamente, em poucos momentos você tem uma alta infestação dentro do aviário. Transmissão, através de cascudinho, mosca, poeiras, equipamentos, pessoal, tudo transmite, né? Então, como nós falamos, para desinfetantes são praticamente impermeáveis, mas os cistos eles conseguem passar alguns gases, como o oxigênio, que ele precisa, o CO2 e a amônia, por método de metila, sulfato de carbono. Como eu falei, produtos químicos não têm muita ação sobre o cisto. A parede do cisto é composta por 2 camadas, a camada externa é exclusivamente lipídica, o que confere essa impermeabilidade à maioria dos compostos químicos, que a camada interna é composta por aminoácidos e proteínas. Então, você pensar muito em inativar o cisto através de uso de desinfetantes não é uma boa ideia. Consegue através de outras metodologias, elevando o nível de amônia ou de temperatura mesmo. A esporulação ocorre quando otimamente entre 28 e 30 graus, como eu falei, né? Mas o processo é inibido por temperaturas abaixo de 12 graus. A viabilidade dos ocistos decresce significativamente com o tempo e temperatura de armazenagem. Isto é, os cistos recém-esporulados são os mais infectantes. Uma redução na viabilidade dos cistos, redução na viabilidade dos esporozoítos, consequentemente, está associada a um decréscimo nas reservas endógenas de carboidrato armazenado, a amilopectina. Então, o que faz os cistos ficar menos viáveis ou menos capacidade efetiva é que ele vai perdendo a reserva energética dele de amilopectina, e isso também é mais ou menos por essa maneira que os ozonóforos funcionam. Então, só para ter um dado aqui, temperatura de 41 graus por 16 horas reduz a capacidade infectante dos ocistos. O cisto, a gente fala, mas na verdade é os esporozoítos que estão dentro do ocisto, né? Ou seja, se você levar a temperatura da cama, do ambiente a 41 graus, é quase como se você enganasse eles
O esporosito imaginava que está dentro do frango com 41 graus e ele aumenta o metabolismo dele, ele gasta a reserva de energética dele, que é limitada, e quando ele for rompido mesmo, ele tem pouca reserva e pouco poder infectivo, ele tem pouca capacidade invasiva dos enterócitos. Temperatura de 48 graus por 48 horas destrói quase 100% dos ocistos, temperatura de 74 graus por 24 horas destrói todos os ocistos. Isso é importante saber porque você não vai conseguir uma temperatura tão uniforme dentro do aviário, 41, 48, 74 graus, mas se você elevar a temperatura no intervalo por algum método que você faça, vai diminuir um pouco a viabilidade desses ocistos. 100% tu não vai conseguir eliminar. Outra coisa, quanto maior o tempo, maior a diminuição da capacidade, a viabilidade desses ocistos. Então, o intervalo é muito importante. Trabalhar com intervalos abaixo de 10 dias, 7 dias, você vai provavelmente ter um desafio intestinal maior por coccidiose e outros patógenos, não só coccidiose, né? Então, aqui mais um gráfico falando o seguinte, que temperatura de 16 graus e temperatura de 30 graus. A percentagem de esporulação. Quanto mais quente e mais úmido, maior a esporulação. Ou seja, a maior esporulação acontece a 30 graus com 75% de umidade relativa. O objetivo, então, fazer um enlonamento, fazer amontoamento de cama, tem outras maneiras, a gente só citou um exemplo aqui. Isso vai diminuir um pouco a capacidade desses ocistos na viabilidade. Isso resolve o problema? Não. Ajuda. Ajuda. É mais uma técnica, não dá para dizer que você vai fazer enlonamento e não vou ter coccidiose. Por quê? Porque ele tem uma grande capacidade de repopulacionar rapidamente. A ave, o que a gente tem que saber um pouco da ave? O ciclo aqui está mostrando, no caso de uma Himéria tenella, que são 138 horas, 7 dias, mas uma cervulina ou uma máxima vai acontecer a mesma coisa. Ela ingere os ocistos da cama, esse ocisto cai na moela e é rompido o ocisto e liberado os esporos cistos, consequentemente os esporos oítos, e começa o processo, formando os primeiros merontes ou esquizontes de primeira geração, libera os merozoítos, esquizonte ou meronte de segunda geração, libera os merozoítos de segunda geração, depois pode ter mais um estágio assexuado, depois micro e macrogameta, e lá no 7º dia, no caso da tenela, é liberado na cama, de novo, tem que proceder um processo de esporulação, e assim por diante você vai reciclando a coccidiose dentro dos aviários. O que pode diminuir esse ciclo é o que nós vamos ver agora, o que pode cortar esse ciclo. Então, só para vocês terem uma ideia, né, se não tivesse nada, nenhum processo, que a gente vai ver um pouquinho adiante de imunidade, ou o anticoccidiano, qualquer coisa que possa diminuir essa replicação desses esporozoítos, merozoítos nos enterócitos das células, teoricamente um ocisto esporulado com 8 esporozoítos, que vai produzir 900 merozoítos de primeira geração, que vai produzir mais 350 merozoítos de segunda geração, podemos chegar a uma capacidade de um ocisto em virar mais de 2,5 milhões de merozoítos, que, consequentemente, dividindo por 2, vai dar mais de 1 milhão de ocistos na cama. Ou seja, tem uma capacidade de se multiplicar extremamente alta. Por isso que eu falo, você fazer um bom trabalho no campo ajuda, no intervalo, ajuda. Vai te resolver os problemas de coccidiose? Não, 100% não. E tem outras coisas. Tão importante quanto você ter uma baixa quantidade de ocisto no alojamento das aves é você conseguir manter essa quantidade de ocisto em baixa durante a criação das aves. Isso vale para coccidiose, vale para bactérias, vale para qualquer patógeno, né? Então, mais ou menos acontece, isso aqui acontece na cinética da infecção. Quando você aloja de 0 ali em semanas, né? De 0 a 7 dias, 0 a 1 em semanas aí, tem muito pouco ocisto, ainda mais se tiver um intervalo meio alto, em torno de 14, 15 dias. Poucos ocistos ingeridos por muito poucas aves. Todas as aves estão completamente susceptíveis à infecção, ou seja, não tem quase nada de imunidade. Dos 7 para os 14 dias, ainda não tem muito ocisto sendo ingerido por algumas aves. Infecções prováveis se estabelecem nessa época. Virtualmente, todas as aves são completamente susceptíveis à infecção. Até no passado, agora ninguém mais fala isso, mas eu lembro lá quando eu comecei na avicultura, algumas pessoas falavam que não precisava usar anticoccidiano na primeira semana. Mas é muito importante usar aqui, porque isso vai determinar o pico de ocisto que vai acontecer na quarta e quinta semana. Então, aí não tem muito ocisto, mas as aves são muito susceptíveis. E vai ter só o anticoccidiano para segurar, não tem imunidade.
Da segunda, dos 14 para os 21 dias, os ocistos se encontram prontamente, já tem um volume maior na cama, potencial para ingestão de centenas ou milhares de ocistos. Cada vez que a ave come cama, ela vai comer milhares de ocistos. E várias espécies de meres podem estar presentes. Normalmente, uma domina a outra, mas pode estar as três, inclusive. A maioria das aves ainda são susceptíveis, ou seja, até 21 dias nós temos poucas aves com imunidade completada. Na terceira para a quarta semana, grande número de ocistos na cama é o pico. O lote contém algumas aves que estão se tornando parcialmente ou totalmente imunes, algumas espécies, poucas aves ainda completamente susceptíveis. Ainda, quer dizer, a maioria das aves já tem um certo grau de imunidade, algumas até completo, mas ainda tem algumas aves que não se imunizaram praticamente nada. Da quarta para a quinta semana, todas as aves estão expostas à infecção, virtualmente todas as aves estão completamente ou parcialmente imunes, ou seja, não tem mais nenhuma susceptível, e o número de ocistos na cama começa, número máximo de ocistos na cama em torno dessa época, ali nos 28 dias, 30 dias. A partir daí, o número de ocistos na cama começa a decrescer, porque além do anticoccidiano, elas também estão imunes. E também um pouco é destruído pelo próprio calor, pela própria mano. E na sexta para a sétima semana, poucos ocistos estão presentes. Sétima semana ou mais, geralmente poucos ocistos presentes, mas o número pode aumentar de uma hora para outra se introduzir uma espécie diferente que o organismo não reconheça ele como estranho e não tem imunidade para ajudar a diminuir o ciclo. Então, basicamente, o que eu falei aqui... Um pouquinho que travou, mas já... Basicamente, o que eu falei aqui é o que está aparecendo nesse gráfico aqui. Então, com zero dias, praticamente não tem ocisto, muito poucos ocistos na cama, né? Com 2 semanas começa a aumentar, com 28 semanas dá o ciclo. Um trabalho feito na Europa em 47 aviários lá, e que mostrou que chega a ter um pico por grama de cama de 70 vezes 10 na 13, ou seja, 70 mil ocistos por grama de cama. Se um frango comer 10 gramas de cama, ele vai comer 700 mil ocistos. É um inóculo bastante pesado. Quando a gente fazia inoculações para trabalho experimental, 50 mil ocistos para máxima já dá uma lesão bem forte. Para a cervulina tem que botar um pouquinho mais, aí uns 200, 300 mil ocistos. Mas como é que vai suportar então até 700 mil? Porque isso aqui é distribuído ao longo do dia, e lá é um inóculo único, então é diferente a lesão, né? Até porque todos os anticoccidianos atuam no lume intestinal com contato. Anticoccidiano e ionófilo. Então, esse aqui é o mesmo gráfico, né? Então, só para fazer uma continha, para vocês verem como é uma relação matemática, por exemplo, se você botar uma salinomicina a 72 ppm, você vai ter 72 gramas em 1 milhão de gramas. Então, você vai ter 72 mil microgramas em 1 milhão de gramas. Em 1.000 gramas, que é 1 quilo, você vai ter 72 microgramas. Em 100 gramas, que é um frango está comendo hoje em torno de 21, 22 dias, ele come 100 gramas de ração, ele vai comer 7,2 microgramas. E esses 7,2 microgramas tem que segurar aquele inóculo lá, que se ele comer 5 gramas de cama, que o frango tem hábito de comer cama, ele já vai estar comendo um inóculo de 350 mil ocistos. E daí o que acontece? Vou voltar um pouquinho aqui. O que acontece quando chega no verão e o frango, em vez de comer 100 gramas de cama, 100 gramas de ração, come 80? E ao invés de comer 5 gramas de cama, come 10? Desproporcionalmente. Daí você vai ter problemas. E aí você fica perguntando, de onde é que veio a coccidiose? Como é que está acontecendo? O programa está furando? É dosagem? É mal mistura? Às vezes é porque o bicho não está comendo tanto. E aí você tem um problema de ambiente. Calor em excesso. Algum problema de alguma substância que possa diminuir o consumo, e assim por diante. Então, essas relações têm que estar bem claras na mente da gente, porque nem sempre é o anticoccidiano o culpado da história, existem outras coisas também. Quando nós temos esse gráfico aqui, a gente tem a média de todas as 3 espécies. Quando a gente pega por espécie, a cervulina, o pico acontece com 22 dias, a máxima com 26, a tenela com 28. Por quê? Porque a cervulina, o período pré-patente dele é 96 horas, a máxima é 121 horas e a tenela é 138 horas, que é aquele gráfico que eu mostrei anteriormente aqui, que são 7 dias. Por que é importante saber isso aí? Porque se você tem... A gente sabe que todos os ionófilos em condições de in vitro, eles funcionam tudo muito parecido, mas em vivo não é bem assim. Tem produtos que têm uma ação melhor para a cervulina, os outros têm uma ação melhor para a tenela. Todos eles atuam para as 3 espécies.
Mas provavelmente, isso aí não está escrito em literatura, é um sentimento meu, provavelmente está relacionado muito à solubilidade desses produtos nas diferentes pH que tem dentro do trato digestivo. Produtos que têm uma ação, que têm uma solubilidade melhor em pH ácidos, eles vão atuar melhor na porção inicial do trato digestivo. O pH do duodeno é 3,5, 4. O pH lá do final do século lá é 7. E isso faz com que o produto atue melhor para uma espécie e outra. Então, o que é importante isso saber? Que se você tiver que usar um anticoxidiano com uma ação que tem uma ação boa para a servolina, você deve usar na fase inicial. Produtos que têm uma ação melhor para a tenela, uso mais na fase de crescimento final. São tudo substâncias que, lembrando de novo, que todos os anticoxidianos têm ação para as 3 espécies, principalmente os ionóforos. A diferença é muito pequena entre um e outro, mas realmente tem umas diferenças. Falar um pouquinho do parasita, né? As que mais incomodam nós é máxima, a tenela e a servolina, né? Eu não vou gastar muito tempo aqui discutindo, a servolina acontece mais na região inicial do trato digestivo, mas ela pode se estender até o tipo de MERC. A máxima acontece mais no jejum, mas às vezes dá também no duodeno, e a tenela, sim, ela é bastante concentrada no seco. Aí tá o esporozoito, né? O que nos causa tanto problema. Falando um pouquinho dessas imérias, eles são os conhecidos são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles não têm capacidade de produzir reserva energética, eles se utilizam do enterócito para produzir a reserva para ele, para se multiplicar. O desenvolvimento no interior do citoplasma da célula resulta, geralmente, o que acontece? Geralmente, não sempre acontece, quando há uma multiplicação de um esporozoito, um merozoito numa célula, é a morte desse enterócito, né? Então, de fato, o efeito total do hospedeiro, a patogenia, depende da magnitude da dose infectante inicial do cisto e determina o número de células invadidas. Ou seja, aquela continha que eu fiz antes para vocês. Se você tiver lá na tua cama, lá, 70 vezes 10 na 3, 70 mil cisto, você vai ter ele comer 1 grama de cama, você vai ter 1 grau de infecção. Se ele comer 2 gramas, vai ser maior. Se ele comer 3 gramas, vai ser maior. Se ele comer menos ração, vai ser maior a lesão lá dentro. Também é muito importante a disseminação da infecção durante a esquizogonia, ou seja, quando você não tem um produto ali para cortar, para matar o merozoito, né? Que é afetado em grande parte pela extensão da imunidade e também pela questão do anticoxidiano, que está mais abaixo. Então, de quantas fases o parasita penetra nas células epiteliais da mucosa intestinal e parede, bem como extensão dos estágios, ou seja, tem uns que fazem 2, 3 estágios assexuados, outros só fazem 2. E da presença do anticoxidiano e da forma com que esse anticoxidiano atua nesses merozoítos e esporozoítos. Lembrando para todos, o intestino do frango, a vilosidade do frango, talvez seja a coisa que mais gasta oxigênio, porque é normal no intestino, a cada 96 horas, a cada 4 dias, sair uma célula da região da cripta, passar por um processo de diferenciação e se especializar para digerir e absorver os alimentos. Isso dentro de uma normalidade, a cada 4 dias, renova-se 100% das células epiteliais do trato digestivo, da vilosidade. Toda vez que tiver uma agressão, toda vez que tiver uma injúria, o organismo tenta se defender. Ele começa a alterar essas células, vai aumentar o número de células imunes, vai aumentar o número de células caliciformes e diminuir as células endócrinas. Também outra coisa que todos os tratados falam aí de patogenia da coccidiose, qualquer injúria da coccidiose aumenta a proliferação celular. Uma das formas do organismo se livrar da doença é descamar por conta própria. E há quem fala que até se renova em 48 horas. Então, você imagina o quanto isso custa para o organismo. E, normalmente, aonde que há a descamação é das células da ápice, aquelas que estão mais maduras e mais prontas para a digestão e absorção. Por isso que é normal você ver, quando tem um caso de coccidiose, é normal você ver uma má digestão dos alimentos, é normal você ver alimento não digerido nas fezes. Mesmo tendo curado a coccidiose, isso ainda demora alguns dias para reestabelecer, porque o intestino vai levar mais 4 dias para voltar 100% à normalidade. Então, mesmo pós a infecção, mesmo após o tratamento, às vezes você continua vendo ração mal digerida. A gente fica falando 3 dias, 4 dias, como 4 dias hoje é 10% da vida do frango, é muito tempo. Não dá para perder esse tempo quem quer ganhar dinheiro. E além do mais, que ali passa o principal custo, que é a ração.
Então, como é que você faz para controlar essas doenças? Tem duas maneiras, né? Uma, medicação contínua, que nós vamos falar um pouquinho aqui. A imunidade, que é desenvolvida pela presença do ocisto, hoje também existem vacinas. E quando isso não consegue segurar, nós temos que fazer os tratamentos aí, que tem vários produtos hoje para tratar a Iméria coccidiose. Então, o que a gente mais usa, e também há muito tempo, que está um exemplo de uma molécula, né? De um ionóforo. E a verdade é o seguinte, que não tem muitas opções. Hoje, em ionóforos, existem 6 moléculas. Químicos existem mais, mas eles têm alguns que têm certas restrições, até de mercado, outros têm restrição porque eles foram desenvolvidos antes que os ionóforos. E temos associações aí que depois, várias associações que estão sendo usadas e que estão mostrando um bom resultado também. Cada vez vem se usando cada vez mais. Por que as associações é importante? Porque toda a droga que você usa em dosagem cheia, vou falar principalmente dos ionóforos, todos eles são depressores de crescimento, eles deprimem o consumo. E quando você usa uma associação, você usa uma dosagem mais baixa. Ah, mas ele é sinergismo, antagonismo. Não, esse produto age independente no lume intestinal. Né? Então, ele entrou no ocisto, ele vai matar aquele ocisto. Ele não precisa entrar 2 moléculas no ocisto para matar ele. Ele vai alterar. Então, você diminui aquele efeito depressivo da droga, se você usar em dosagem, que tem que usar dosagem mais alta. Ah, mas então o anticoxidiano, ele deprime o crescimento? Deprime. Ah, mas então eu não posso usar. Mas que vai deprimir o crescimento é a coccidiose em si. Então, tu vai ter coccidiose, daí sim você vai deprimir mesmo o crescimento. O maior depressor de crescimento é a coccídio, né? Então, os ionóforos são classificados basicamente em monovalentes, que é monosina, salina e anarazina, os monovalentes glicosídeos, que é a maduramicina e sinduramicina, e o divalente, que é a alasalocida. Então, aqui está os fungos que produzem eles, né? São basicamente a base Streptomyces e actinomadura, mais para conhecimento, isso aí não muda nada na nossa vida. Aqui tem mais os que eles têm maior seletividade, né? Por que tipos de cátion, né? Então, o que a gente falou, a salicida ainda além de atuar no potássio e no sódio, também atua tudo no cálcio. A monesina, sódio e potássio, a narazina, sódio, potássio, a limicina, potássio e sódio. E que nem eu falei, isso aí não muda muito, porque está muito mais relacionado. Você tem que fazer uma rotação, todos os produtos funcionam muito bem. Desde que seja usado na dosagem correta, na época certa, não tem problema nenhum. E até porque tu tem que usar um e outro sempre para estar fazendo uma rotação. Aqui é um exemplo de como que eles funcionam, na verdade é mais ilustrativo do que vale para qualquer um, esse aqui está citando um exemplo, mas vale para qualquer um. Ou seja, quando a gente estudou lá, as células produzem, tem um potencial de repouso de menos 30 milivolts, ou seja, ela é negativa, né? E ela tem mais potássio dentro e menos sódio fora. Quando os ionóforos, que a palavra ionóforo vem de íons foros, ou seja, transporta de íons. Ele não transporta bem, na verdade ele abre os canais de sódio, e o sódio da parte externa entra para dentro da célula, e a célula, para restabelecer o potencial de repouso, ela tem que jogar esse sódio para fora contra o gradiente de concentração. Consequentemente, para ir jogar contra o gradiente de concentração, ela precisa usar energia. E a reserva energética do esporozoito, ou do merozoito, ele é limitado, porque ele não faz autossíntese. E daí, se ele tem menos reserva energética, teoricamente, ele fica mais fraco. Aqui está mostrando que daí a água entra para dentro e ele explode. Até acontece em alguns casos assim. Mas a maioria deles, eles perdem a capacidade porque ele tem reserva, não tem mais força para conseguir invadir o enterócito. Porque o enterócito também tem defesas, né? Sobre o enterócito tem o glicocálice, que é uma camada muco com glicoproteínas e anticorpos, principalmente IgA, né? Que se defende da penetração de patógenos, seja de coccídio ou bactérias. Basicamente, ele faz com que o organismo do parasita, ou seja, a célula do parasita, gaste as energias no lume intestinal e perca a capacidade invasiva dele. Drogas químicas tem muita diferença, né? O pessoal recomenda mais usar mais na fase inicial, porque é onde tem menor desafio. Não usar químicos com antecedência e resistência, químicos de risco menor quando só fazem na fase inicial, não usar químicos por um longo tempo, a dicarbazina não usar em condições de calor, e está citando que a lofluidinol tem um problema de pele. Não são muito usados. De todos esses aqui, a maioria deles atuam em cima, que eu já vou ver aqui, atuam em cima de questões de enzimas e vitaminas,
Mas uma que foge desse processo ligado à síntese proteica é a nicarbazina, que ela inibe a fosforilação oxidativa e, consequentemente, ela atua na questão energética das coxídeas. Por isso que ela é um produto que induz menos resistência entre todos os químicos. Funciona diferente dos ionófilos. O ionófilo é transportando íons, ele tem que gastar energia, ela inibe a fosforilação oxidativa, que nada mais é do que a transformação de ADP em ATP. Então, todos eles, que nem a gente falou, com exceção da nicarbazina, eles atuam principalmente na questão da síntese proteica. Então, de forma geral, o uso de drogas anticoagulantes na narração é o mais importante meio de prevenção da doença até hoje. Estão desenvolvendo a vacina, mas nós estamos cada vez abatendo frango mais leve. Vocês viram lá que praticamente até os 28 dias não é muito fácil desenvolver a imunidade, né? Então, a vacina tem entrado muito bem para frangos mais velhos, mas para frangos novos não é uma realidade. Os produtos no mercado são poucos, como eu falei, só temos hoje 6 on-off. Existe alguma perda de resistência, né? O uso correto dos produtos existentes pode manter a eficácia deles. Então, fazer uma boa definição, sabendo aquelas questões de meio ambiente, do pico de ocisto, da época do ano, dos produtos que deprimem mais o consumo, você procurar usar no inverno, produto que deprime menos o consumo, usar no verão. Saber que no verão você tem que manter um ambiente para que o frango consiga comer toda a ração e, consequentemente, a droga na dosagem correta. Tudo isso ajuda a você ter menos problema de coccidiose. Os produtos do mercado podem ser classificados conforme a origem, químicos ou fermentação, né? Em cada fase, os produtos têm similaridade e diferença. Muitas das drogas se apresentam em diversas formas comerciais e aí tem vários representantes comerciais que podem dar para vocês as diferenças que cada produto tem e a qualidade dos seus produtos. Aqui uma foto que até um colega meu tirou, para vocês verem o que é uma máxima aí, rompendo as células e essa célula aí sendo descartada no lume intestinal, que é uma coisa que eu nem falei, mas sempre que você tem coccidiose, essas células rompidas, essas células mortas, servem de alimento para clostrídio. Normalmente o clostrídio ancêntrico, e você, além de ter coccidiose, você também tem um desafio para clostrídio, que eles vêm para a porção anterior, consequentemente produzem exotoxinas, e você tem uma hepatotoxicidade, e podendo evoluir, dependendo do grau, até numa enterite necrótica. Resumindo, quando você fala na escolha de um programa de anticoxidiano, você tem que entender um pouquinho do meio ambiente, como é que funciona, como é que isso se comporta no aviário que apresenta as aves, e também da ave, e decidir pelo produto que você vai optar, conhecendo as características de cada produto, e usar eles na melhor época do ano, de uma forma ou de outra. Normalmente, os programas são feitos um programa para inverno, um programa para verão, se aproveitando da situação, sabendo que o verão é mais quente e o inverno é mais frio. Muito obrigado. E é contigo a palavra, Yasser. Excelente, Farias, excelente mesmo. É um prazer realmente te ouvir. Muito obrigado. A gente fica aí, aguarda as perguntas que vão vir no final. Vamos passar agora para o nosso colega Heitor. Vou ter que ler o currículo aqui, Heitor, que não deu para... não tem como decorar. O Heitor é nutricionista e médico veterinário pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em farmacologia, MBA em marketing e gestão do agronegócio e é mestrando em nutrição pela USP. O nosso colega Heitor vai fazer a palestra sobre duo dinâmico salinocarb salinacox. Contigo a palavra, Heitor. Obrigado, Yasser, pela apresentação. Deixa eu abrindo a apresentação aqui, colocando. Gostaria de dar mais uma vez as boas-vindas a todos que estão nos assistindo e reforçar que, por favor, façam as perguntas aí pelo chat, que no final da apresentação a gente responde, né? Tanto eu quanto o Farias. Bom, pessoal, a minha missão aqui é mostrar um conceito diferente, né? Uma maneira diferenciada de montar um programa anticoxidiano. Então, como o próprio Farias disse, hoje nós temos poucas moléculas disponíveis no mercado, então nós temos que pensar de uma forma estratégica
né, uma visão com uma nova perspectiva para montar os programas anticoxidianos. Bom, pensando nisso, eu vou comentar sobre 2 produtos específicos e um conceito diferenciado, que é o Salinocarb e o Salinacox. O Salinocarb, ele é a combinação sinérgica de eficácia comprovada no controle da coccidiose de 2 produtos. Então, as 2 moléculas que compõem o Salinocarb é a nicarbazina e a salinomicina, ambos na concentração de 10%, e a dose de inclusão desse produto é de 500 gramas por tonelada, né? Sendo 50 ppm de nicarbazina e 50 ppm de salinomicina. Um produto que tem uma carência de 9 dias e é uma associação exclusiva. Né? Essas doses de 50 ppm de nicarbazina e 50 ppm de salinomicina, elas promovem um desempenho superior, um desempenho elevado, e pode ser utilizada até os 28 dias sem comprometer a saúde ou o desempenho das aves. Pelo contrário, melhora o desempenho. Bom, e por que escolher, né, tanto a nicarbazina quanto a salinomicina? Bom, nicarbazina, como a gente viu na palestra anterior, é um químico que tem uma efetividade muito boa e, devido à sua característica de ação, seu mecanismo de ação, ela tem a questão de desenvolvimento de resistência muito baixa, né, em relação aos outros químicos. E a salinomicina é um ionóforo que é muito utilizado, o ionóforo mais utilizado na avicultura, e ele é utilizado em um período onde tem um desafio mais alto, que é no verão. Ou seja, vamos pegar o químico mais potente e mais seguro, e vamos pegar também o ionóforo mais potente e juntá-los. Bom, a gente pode ver nessa tabela que existem diferenças entre os anticoxidianos em relação à velocidade de resistência. Então, nós fomos lá pegar os produtos que têm a menor capacidade, né, a mais lenta de resistência e que tem uma alta ação. E assim como o Farias disse, existe uma sensibilidade diferente dos anticoxidianos. Por mais que todos tenham ação em todas as espécies de Eimeria, existem algumas diferenças. Pensando na salinomicina e na nicarbazina, como que elas vão atuar? A salinomicina ela vai ser mais efetiva contra a cerbulina, média efetividade contra a máxima e um pouco menos contra a tenela. E a nicarbazina, ela promove exatamente o contrário. Ela vai ser mais efetiva contra a tenela, média efetividade contra a máxima e um pouco menos, né, uma baixa efetividade contra a cerbulina. Quando nós juntamos essas 2 moléculas, nós temos aí um equilíbrio ideal, um equilíbrio adequado, onde a gente vai ter ação em todas as espécies de Eimeria com muita efetividade. Bom, pensando aí na característica já do produto em si, é um produto que ele tem termoestabilidade e, além disso, uma mistura muito boa. Né? Quando a gente vê os coeficientes de variação nas misturas aí das rações, né, nos testes, nós vemos que tanto a mistura tem uma recuperação boa, quanto a estabilidade. Né? A gente consegue recuperar aí 30 dias, por exemplo, nesses testes, sem perda de nenhuma das 2 moléculas. Bom, e por que usar uma associação? Pensando aí no ciclo da coccidiose, a coccidia ela tem as fases de reprodução intracelular e extracelular. Os químicos, eles têm ação intracelular e os ionóforos extracelular. Então, quando eu penso na melhor efetividade, como eu vou proteger essa ave da melhor forma, eu coloco uma molécula de ação intracelular e uma molécula de ação extracelular e consigo proteger, né, e impedir aí, parar, quebrar o ciclo da coccidia, tanto nas fases intra quanto nas fases extracelular. Então, são 2 chances de eu pegar essa coccidia, de eu matar essa coccidia. Seguindo aí na lista de produtos, eu quero apresentar para vocês o Salinacox 240, que é uma salinomicina a 24%. O produto ser a 24% permite mais espaço aí na fórmula, né? E tanto para o nutricionista formular, quanto também em relação ao espaço físico, é um produto que tem o dobro da concentração das outras salinomicinas aí convencionais.
Outra característica que diferencia e que torna-se muito potente são as dosagens. Então, doses aí de 66, 72 e até 84 ppm. A diferença dessas dosagens é que em 66 e 72 é carência zero e 84 ppm nós temos aí 1 dia de carência. Bom, e por que utilizar dosagens mais altas de salinomicina? Nós podemos ver nesse gráfico que, com o aumento das dosagens, nós temos uma queda na conversão alimentar, ou seja, eu tenho um aumento do aproveitamento da ração, e pensando nos dias de hoje, que os custos de produção, principalmente envolvendo os alimentos, né, a matéria-prima, milho, soja, estão mais elevados, eu tenho que ter um aproveitamento maior. E aí, como consequência também da redução da conversão alimentar, nós temos aí o aumento no IEP, que seria o Índice de Eficiência Produtiva. Além da ação contra a coccidia, que é a ação clássica aí dos ionóforos, nós temos que lembrar também que os ionóforos, eles agem no Clostridium. E por que isso é importante? A coccidiose e a enterite necrótica, elas estão de mãos dadas, né? Cerca de 90% dos casos de enterite necrótica no mundo, eles são precedidos pela coccidiose. E a gente sabe, é totalmente difundido, que a coccidiose, ela abre portas para as doenças intestinais, entre elas a enterite necrótica. Bom, nesse trabalho tem uma questão bastante interessante, né? É um trabalho que ele relata o uso da salinomicina a 75 ppm, neste caso, mostrando a efetividade na redução da enterite necrótica e incrementando o ganho de peso. Neste outro trabalho, tem a mesma efetividade, né, mostrando aí a eficácia da salinomicina contra bactérias gram-positivas, e as dosagens utilizadas foram entre 50 e 70 ppm. Ou seja, a partir dos 50 ppm, nós já temos a efetividade da salinomicina tanto contra as coccidias quanto o Clostridium. Um outro trabalho bastante interessante é comparando o MIC da salinomicina versus outras moléculas utilizadas. Alguma delas a gente sabe que não vai ter efetividade, né, por conta da sua característica, do seu espectro de ação, mas outras acabam até surpreendendo. Por exemplo, a salinomicina ela foi mais efetiva do que a bacitracina, que é uma molécula utilizada aí, muito utilizada como um gram-positivo potente, né? Então, é interessante até mostrar que não só a salinomicina, tá? A monenzina, o ionófore, também tem efetividade contra o Clostridium, mas a salinomicina ela acaba sendo superior. O MIC é mais baixo. Bom, dito isso, a proposta que nós temos é justamente combinar essas duas tecnologias, tanto o uso combinado da nicarbazina com a salinomicina e, na sequência, utilizar a salinomicina. Nós chamamos essa combinação de duodinâmica. E por que a gente pensa nessa maneira, né, nessa forma de utilização? Nós sabemos que os casos de coccidiose, eles vão acontecer entre os 21º e 28º dias, né? Acabam aí acontecendo os picos. E aí, utilizando essa combinação, nós conseguimos proteger as trocas de fase de ração por conta da subdosagem das moléculas que pode ocorrer por conta da troca de ração. Então, quando a gente faz a troca de ração lá no 21º ou no 28º dia, acontece uma dinâmica dentro do silo que misturam as duas rações, né? A ração que já estava sendo usada com a nova ração, e a ave naquela troca, naquela fase, onde tem o maior desafio, ela vai receber uma subdosagem tanto da molécula que ela estava consumindo, quanto da nova molécula, justamente
por conta da dinâmica do silo. Então, quando coloca-se uma ração nova no silo, a ração do meio ela vai cair mais rápido e as rações das laterais, que já estavam lá há mais tempo, vão descer mais lentamente, ocorrendo essa mistura, né, dos alimentos nessas fases. Bom, se eu estou recebendo, se eu faço a troca, na verdade, de programa nessa fase, eu ofereço metade da molécula, metade da dose da primeira ração e metade da dose da segunda ração. Com isso, eu estou dando subdosagem e abrindo portas. Por isso que acontece aquelas passagens nas trocas de ração. Com a utilização do duodinâmico, mantendo a salinomicina na primeira, vamos dividir em duas fases, né? Primeira fase e segunda fase, eu evito isso. Eu evito essa subdosagem. Eu consigo, mesmo que aconteça a mistura das rações, né, pensando aí 50% da primeira ração e 50% da segunda ração, eu continuo tendo aí o oferecimento de uma dose mais elevada, de uma dose mais correta da salinomicina, evitando essa passagem de coccidiose. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, espero aí que tenham muitas perguntas. A ideia era justamente apresentar esses dois produtos e esse conceito diferenciado da utilização da salinomicina, tanto na primeira quanto na segunda fase, e mostrar que isso é uma forma técnica, uma forma de proteger e melhorar o desempenho das apes. Obrigado. Excelente, Heitor. Muito obrigado, excelente palestra. Estamos abertos para a sessão de perguntas, então quem quiser aí no chat pode ir enviando as perguntas. Eu já vou começar aqui uma para o meu amigo Farias. Farias, você mostrou para nós ali o ciclo da Iméria, mostrou o pico de ocisto na cama, o OPG, o cisto por grama na cama. Você acha interessante a utilização do ocistograma OPG para a gente estar controlando esse inóculo? Você falou imunidade, falou quantidade de produto que tem que consumir, mas com relação a esse inóculo, você acredita que a gente pode estar utilizando esse ocistograma OPG para estar nos ajudando a controlar a coccidiose? É mais uma ferramenta para estudar, mas não é uma coisa que, se você tendo o maior número de ocisto na cama, você vai ter o maior número de lesão. Porque se você tiver bastante ocisto na cama, mas essa ave estiver imune, ela vai cortar o ciclo. E não vai dar lesão. E normalmente, eu vou te falar o seguinte, normalmente nos trabalhos que nós fizemos lá no passado, o maior número de lesão acontecia com um inóculo médio. O maior número de lesão que acontecia dentro do frango com inóculo médio, porque ele conseguia completar o ciclo. O maior número de ocisto também na cama, porque se tu dá um inóculo muito forte, destrói tantas células intestinais que ele não consegue fechar o ciclo e passa pouco ocisto. Porque o organismo reage. Quando você dá um inóculo muito grande, por exemplo, 400, ele não vai conseguir completar todo o ciclo. E vai sair poucos ocistos na cama porque ele precisa formar o micro e o macrogrameta lá no final. E uma das formas do organismo se defender é descamando, é proliferação celular. Tem casos que eu vi que o pessoal diz, mas aqui eu fizemos, não tem quase nada de lesão. Sim, mas não tem mais enterócito, o intestino só tem serosa. Isso é uma coisa importante. Então, assim, é uma ferramenta que você tem que levar em consideração, mas não significa que se você tiver bastante ocisto na cama, significa que você vai ter bastante doença, porque vai depender um pouco como é que está a imunidade dessas aves. De quanto de cama que eles estão comendo. Se ele não estiver comendo quase nada de cama, não tem problema nenhum. Mas é alguma coisa que ajuda, e todas as informações ajudam, né? Mas não dá para você dizer assim, tô com bastante ocisto na cama, tô com um problema. Ajuda. Perfeito, obrigado. Essa pergunta é para os dois, tá? Qual seria o momento da troca de programa? Qual que é o momento ideal? Quando eu vejo que realmente teria que trocar o meu programa anticoccidiano? Quer responder? Pode começar, depois eu falo. Normalmente, eu sempre falo o seguinte, dentro de uma normalidade, eu faço uma rotação. Agora estou falando, eu faço uma rotação. Um programa de verão, um programa de inverno. Agora, lógico, se você começar a ter um desafio muito alto, com problemas, e por algum motivo você
está tendo coccidiose, uma das opções às vezes é rotar a molécula antes do tempo. Mas eu, antes de rotar uma molécula, eu sempre penso em aumentar a dose. Por quê? A maioria desses produtos foram desenvolvidos lá no passado quando o frango tinha uma conversão de 2. E ele pesava 2 kg. Hoje ele está tendo uma conversão de 1,6 e está pesando 3 kg. E esses produtos, a maioria, com exceção dos químicos, aqui quando eu falo, às vezes eu me perco porque eu sempre estou pensando nos ionóforos, né? Eles atuam por contato no lume intestinal. Então, a relação de droga em relação ao espaço físico que tem ali dentro está cada vez pior. Porque nós não medicamos o frango por quilo, nós medicamos quilos de ração. É tantos ppm. E esse frango está comendo mais ou menos ração, né, em relação ao peso. Então, talvez uma coisa que a gente vai ter que logo na frente é rever essas questões, de repente aumentar um pouco a dose, né? Isso é lógico que tem uma legislação, tem todo um ensaio, tem que provar, tem que fazer um protocolo, mas se tu parar e pensar, um frango que tinha uma conversão de 2, lá nos anos 70, 2,3, quando foi desenvolvida a maioria desses produtos, e hoje já está tendo uma conversão de 1,6. Essa relação está... A outra coisa que eu não falei ali, que eu até depois eu lembrei, esqueci de comentar, é que nós estamos batendo frango cada vez mais jovem, com 3 quilos. E se você fizer um período de retirada de 6, 7 dias antes, vamos dizer, quem não está usando anticoxidiano na última fase, você vai acabar, às vezes, retirando o anticoxidiano quase no pico do ocisto. Imagina se nós abater um frango hoje com 37 dias, fizer um período de retirada de 7, tu tira o anticoxidiano com 30. Aquele gráfico que sobe e desce, não vai acontecer aquilo, ele vai terminar com o volume de ocisto mais grande na cama. E se tu não tiver um intervalo grande, no lote seguinte você vai ter coccidiose mais precoce. São problemas que nós estamos vendo, que as coisas vão mudando e a gente não para pensar, mas o frango está vindo cada vez mais ligeiro, estamos abatendo cada vez mais novo. São tudo coisas que nós temos que começar a pensar que daqui a uns dias nós vamos ter que tomar ações diferentes. Não, muito bom. E tem um outro ponto que eu acho interessante também comentar sobre a troca de programas anticoxidianos, que é a monitoria. Porque a gente, às vezes, bate lá no... tá tendo passagem, não tá tendo um bom desempenho, e entra com a troca de programa antes de avaliar se realmente é a coccidiose que está causando aquele baixo desempenho, aquele problema, né? Então, além de observar e rotacionar as moléculas de maneira estratégica, é justamente monitorar sempre as aves, né, fazer necrópsia, montar um banco de dados e acompanhar isso bem de perto. Farias, dentro do score esse Wade Johnson, o que você considera normal? Olha, ia ser normal, era 0, né? O bom. Mas nunca a gente sempre sabe que os ionófilos deixam passar um pouquinho, né? Os trabalhos os caras falam em até uma média de 0,7, né? Mas assim, aí depende de qual é a espécie, né? Por exemplo, uma máxima, escolhe um, ele já te rouba alguma coisinha, né? Ele sempre tem uma descamação. Uma cervulina que atua mais numa região de digestão do que absorção, que é a região do duodeno, dá para suportar um pouco mais. Uma tenela é mais no impacto de susto, né? Porque o seco praticamente hoje só serve para... Eu sempre brinco que o seco da galinha serve para reabsorver água e dar tenela só, porque não tem muita mais função, né? Ela perdeu-se a função, né, do seco, né? Então, assim, um 0,7, 1%, 1 grau 1 seria aceitável. A partir daí, se você tiver muitos lotes e muitas aves afetadas, você tem que pensar em alguma estratégia para ir diminuindo, né, a perda. Mas falando mais isso aí para máxima, tá? Cervulina e tenela dá para ter um pouco maior. O problema de tenela é você convencer que aquilo lá não é problema, o produtor ou a pessoa que está vendo aquele sangue na cama, né? Não é tanto problema, né, quero dizer. Ok, uma outra pergunta, dentro dessa discussão aí de subdose, aumento de ocisto, em alguns casos de aumento de inóculo, seria o uso, então, e você comentou, Farias, também, do aumento da dosagem, seria o uso da salinomicina, uma maior dose, uma resposta para essa condição, para esses desafios? Essa pergunta para os dois. Começamos com Farias e terminamos com o Heitor. Com certeza, né? Com certeza, que nem isso eu já defendo.
não só o uso da droga em maior dose, como também, provavelmente, nós vamos ter que cada vez mais tentar usar mais próximo do abate, né? Porque a contaminação de cisto na cama terminou muito em alta, ele vai acabar afetando o outro lote, ainda mais se você não tem intervalo muito longo, né? Que a gente discutiu, né? Então, não só a dosagem, como fazer aquele gráfico literalmente cair, né? Ou seja, terminar o lote com pouco cisto na cama, ele vai te ajudar o próximo. Porque como isso aí atua por contato, ele é dose dependente, a lesão é totalmente dose dependente. Você pega e dá 50 mil cistos de máximo, você vai ter uma lesão. Se botar 75 mil cistos de máximo, vai ter outro, um score mais alto. Botou 100 mil cistos, vai ter um score mais alto, e assim por diante. A gente fez esse teste aí, é mais que provado, né? E o que é mais ou menos nada, mas é o que a gente está jogando para a cama, né? Então, um aumento de dose para tu reduzir é bem-vindo, desde que a legislação permita, né? Ou que o comprador lá permita, né? Que a gente está olhando o controle da coccidiose, aí tem que olhar a questão do resíduo também, tem que olhar a legislação, que são outras situações, né? E além desses pontos aí, tem um outro fator que é a questão de sazonalidade, né? Então, em períodos mais quentes, além do desempenho da ave estar mais elevado, ela vai comer menos, ela vai ciscar mais. Então, aí a gente tem um outro fator que acaba prejudicando e aumentando o desafio. E aí se faz mais ainda necessário dosagens mais elevadas justamente por isso, baixo consumo. E aí, como a gente trata a ração e não a ave, a gente tem que aumentar aí as doses de ionófilo na ração. Com certeza. Com certeza. Achei muito interessante isso que tu falou, Farias, que antes você tinha um pico com 21 a 28 e tinha uma ave com 70 dias, né? Então era uma coisa, né? Hoje você abate ave com 40 dias ou menos, dependendo, né? Mas ele mudou muito esse quadro, né? Então aí você realmente tem que ter uma mudança, né, na tua forma de controle. Pessoal, não tenho mais perguntas aqui no chat. Então, agradeço, Farias, muito obrigado pela participação. Acho que apareceu mais uma pergunta agora aí. Quer ler aí para nós? Qual que é o range de dosagem da salinomicina? Qual a recomendação? Vocês são o fabricante aí, ó. Bom, o range de dosagem da salinomicina é de 66 a 84 ppm. E o que nós temos de melhor resultado depende do desafio, claro, mas 72 e 84 ppm são os melhores resultados, como eu mostrei no gráfico, né? Quanto maior a dosagem, maior o desempenho, menor a conversão alimentar, justamente por conta do controle de coccidiose e também a efetividade da salinomicina no Clostridium. É até um ponto que eu gostaria de comentar, que eu também não falei muito, mas enxergar a salinomicina como um potencial controlador de clostridiose é interessante, ainda mais nos dias de hoje, em que os promotores aí de crescimento estão sendo reduzidos, né? Estão sofrendo aí alguns bloqueios. Então, na bovinocultura, isso já é bem visto, né? Já é bem trabalhado. Tanto a monenzina quanto a salinomicina e outros anticoccidianos ionóforos são utilizados como promotores gram-positivos. Então, por que não a gente usar também? Acho que falta aí. Eu acredito que a gente não usa tanto, né? Não tem tanto essa característica por conta da possibilidade de utilizar outras moléculas que lá eles não podem. Então, agora a gente vai ter que realmente enxergar de uma maneira diferenciada. E até o tema do webinar é esse, né? As mesmas moléculas, novas perspectivas, que é realmente tentar formular, aí montar os programas pensando fora da caixa para promover o melhor desempenho e melhor rendimento de custo-benefício. Bom, aqui ó, uma pergunta. Primeiro, te parabenizando, parabéns, Farias, na excelente explanação e rico seu conhecimento. Gostaria de saber se tem como compartilhar conosco um pouco mais sobre como manter baixa a população de ocisto durante a vida do lote, considerando os diversos desafios da avicultura. Desde já agradeço. De forma geral, para aumentar o número de ocisto, ele precisa fazer o ciclo no frango, né?
Então, esse animal não comer tanta cama e nessa cama não ter tanto ocisto é a base da conversa. E esse ocisto, quando cair na cama, quando você está com as aves dentro, é muito difícil de você diminuir a esporulação, porque o que é bom para o ocisto esporular é bom para a ave. Ou seja, uma temperatura em torno de 25 a 30 graus é o que nós criamos a maior parte da vida do nosso frango. Uma umidade relativa de 50% a 60% é que passa a maior parte do tempo do frango. A umidade na cama, em torno de 30%, é o que tem, nas fezes sai água. Então, uma das formas que nós usamos muito, por exemplo, é quando que a gente tem que bater cama, a gente usa esses batedores de cama, sempre antes de você vir a remover a cama, você incentivar as aves a comer, mexer elas, fazer elas comer bastante ração, e depois sim fazer o que a gente chama de mexer a cama com os batedores, para que ela ingira o mínimo de cama possível, porque a ave ela tem por hábito ciscar. E você vai indo com o batedor de cama na frente e as aves vêm atrás ciscando. Então, uma das formas que ajuda também, novamente, tudo aqui ajuda, nada resolve 100%. É você estimular ela a consumir mais ração e, consequentemente, depois ela vai comer menos cama. Também não se utilizar muito bater cama nas primeiras horas do dia, nem as últimas horas do dia, já que esse é o horário que o frango apresenta o maior consumo de ração, ele tem mais fome. Então, procurar bater nas horas mais próximas ao meio-dia ou logo depois do almoço. Mas é tudo coisas assim que são pequenos detalhes que ajudam pouco, né? Ajudam um pouco, mas não resolve 100% da situação. E é lógico, você tem que ter uma ave bem nutrida, com a nutrição boa, que desenvolva uma boa imunidade. Tudo isso favorece a diminuir a quantidade de ocisto na cama. E os outros que eu falei lá, do intervalo, manter a cama seca, tudo isso está ajudando. Farias, inclusive esse seu comentário sobre intervalo, eu peguei uma vez para fazer uma monitoria e encontrei tenela em pintinhos com 10 dias. Pode. Cara, foi uma coisa absurda, assim, eu nunca tinha visto isso antes. E a outra coisa que pode acontecer, que já tem relatos de colegas nossos, até cuidado mais baixo, porque o que causa a lesão, o rompimento, não é, no caso da tenela, não é o ocisto, diferente da máxima. Na máxima, o que causa a maior lesão é a saída do ocisto da célula que mata a célula. No caso da tenela, é o esquizão de segunda geração, então ele não precisa de 7 dias. Pode acontecer quando tu vê a lesão antes, ele não completou o ciclo, não tem o cisto ainda, mas já tem a lesão. Então, teve casos do passado de pessoas relatar até com idades mais baixas que essa aí que você falou. Principalmente se tiver um intervalo muito curto. Olha, foi só ameaçar fechar o webinar e começou a pingar pergunta aqui, viu? Isso aí, sabe onde é que acontecia muito esses casos? Principalmente quem abate frangos griller. Porque daí, aquele gráfico lá, você tira o anticoxidiano em pleno pico. Qual é o pico que dá mais alto, por último? É a tenela, com 30, 32 dias. Tu tira o anticoxidiano lá, quem é que vai prevalecer? Tenela. Daí, quando entra no outro lote com intervalo curto, você começa a ter tenela. Porque de novo, o aparecimento da lesão, ele é dependente da dose infectante. Se você tem muito cisto na cama, você não precisa ficar 30 dias para dar o pico. Vai acontecer antes. Por isso que você encontra nesses casos. Pode acontecer isso aí mesmo. E coccídeas que a gente não interrompeu o ciclo com o intervalo, né? Ela tá no ciclo ainda, a gente pega ela já bombando. É isso aí. Por isso que tu pega a tenela com 12 dias, né? Se tiver muito inóculo. Uma pergunta aqui, ó. Por que usar salino na fase inicial, associada, né? E salino depois? Que ganho eu tenho? Qual fase eu uso 84 ppm? Essa é uma pergunta. Posso responder? Bom, a ideia de usar salino na fase inicial e depois salino novamente é justamente para não correr o risco de ter subdosagem de alguma molécula na troca de ração. Então, se eu usei salino na fase inicial e estou trocando a molécula na segunda fase, ambas, por conta da dinâmica que acontece ali no silo, naqueles 2, 3 dias de troca de ração, eu tenho uma subdosagem das duas moléculas. Isso permite com que a coccídia cause alguns problemas e o desempenho cai de uma maneira bem interessante, né? Importante. Quando eu utilizo a salino e novamente a salino na segunda fase, eu evito essa subdosagem, porque mesmo que aconteça a queda ali, né, a dinâmica do silo faça utilizar 50%
da primeira ração, 50% da segunda, eu estou com a mesma molécula, então eu não tenho subdosagem de uma ou de outra. Né? Então, esse é um dos pontos. Qual fase usar 84 ppm? Tem uma outra pergunta aqui, falando um pouco mais para baixo, Yesser, já vou aproveitar para responder. Se é para utilizar até 21 ou 28 dias. A associação, o melhor desempenho dela é utilizando até 28 dias. E aí, os 84 ppm, eu consigo utilizar ele de 28 a 35 dias, ou até o final, respeitando um dia de carência. Então, se eu faço a troca de ração com 35 dias, nessa fase de 28 a 35, eu uso os 84 ppm, e aí eu volto para 72 ppm até a fase final para respeitar o período de carência. Perfeito. Obrigado, Heitor. Bom, nós realmente foi muito ágil, né? Muito conhecimento em pouco tempo. Vocês dois realmente abarcaram muito bem, com uma dinâmica muito grande, e a gente conseguiu em pouco mais de 1h15 abarcar realmente muito. Deixa eu ver se tem mais. Nós realmente temos ainda tempo, porque mas deixa eu ver se vai ter mais alguma outra pergunta aqui no final. Tem mais alguma coisa que está vendo aí, Heitor? Tem uma pergunta aqui: quais os diferenciais de qualidade que temos que nos deter frente às diversas salinomicinas disponíveis no mercado? Tá contigo. Posso? Bom, claro que a qualidade do produto, né, tanto do veículo que o produto é feito, quanto da matéria-prima, ele importa, mas, sendo bem sincero, o que nós temos no Brasil hoje são salinomicinas de excelentes qualidades. Os diferenciais que a gente pode encontrar são as concentrações. Então, as mais diversas salinomicinas aí no mercado têm uma concentração de 12%. O Salina-Cox, ele tem uma concentração de 24%. Isso vai permitir aí uma maior versatilidade para o formulador, vai ter um maior espaço em fórmula, e o registro das dosagens. Então, salinomicinas que têm registros com 72, com 84 ppm, e os períodos de carência, né? Então, o Salina-Cox, ele tem registro de 84 ppm, a única salina no mercado com esse registro. Isso permite que a gente consiga manobrar aí todas essas questões de consumo, tanto por conta do desempenho das aves, né, redução da conversão alimentar, e também nas épocas mais quentes, a redução do consumo pelo calor. A gente consegue utilizar dosagens mais altas, prevenindo a coccidiose. Excelente. Bom, finalizamos então. Eu gostaria realmente de agradecer, Farias, de novo você. Realmente é um prazer aqui estar te ouvindo. Muito obrigado, meu colega Heitor, excelente explanação também. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até essa hora e estamos finalizando o webinar. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Valeu.